Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, hoje daremos início ao módulo 4 do nosso curso de Química 1, o penúltimo módulo desse curso, né? Daremos início também às atividades do terceiro trimestre, aí, finalizando o nosso ano letivo, tá? Nesse módulo 4, nós falaremos sobre dois assuntos principais: reações químicas e funções inorgânicas. Nessas duas primeiras quinzenas, nós trataremos basicamente sobre reações químicas, sendo que nessa mini aula de hoje nós falaremos sobre as equações químicas. Nós entenderemos o que é uma equação química, para que ela serve, e na terceira mini aula aqui, na sequência, nós aprenderemos a balancear uma equação química por dois métodos diferentes. Tá joia? Espero que vocês gostem do conteúdo desse módulo e que de alguma forma esse material venha aí auxiliar no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje? Bom, eu inicio como sempre, né, aqui com uma pergunta. Dessa vez a pergunta é: o que são reações químicas? Bom, lá no estudo da matéria, nós vimos que existem dois tipos de fenômenos, né? Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Lá na oportunidade, nós vimos que os fenômenos físicos são as transformações físicas da matéria, são as mudanças de estado físico, que não altera a composição da matéria, não altera a sua estrutura, né? No caso, nos fenômenos químicos, nós vimos que eles são fenômenos que provocam alteração na composição da matéria. A gente, então, tem transformação da matéria. E a gente viu lá, na ocasião, que uma reação química é o mesmo que um fenômeno químico. Tá joia? Então, trazendo essa discussão novamente aqui no âmbito das reações químicas, respondendo a essa pergunta, reações químicas são transformações químicas, né, sofridas pela matéria que alteram a sua composição. Uma reação química, acompanha aqui comigo, ó, eu tenho sempre uma ou mais substâncias que vão estar se combinando para produzir uma nova substância. Olha só como que a composição da matéria é alterada. Eu estou partindo aqui nessa reação hipotética, ó, de uma substância A2, né, que é formada por dois átomos A, e de uma substância B2, que é formada por dois átomos de um elemento B hipotético. Essas duas substâncias elas se combinam para formar uma nova substância, que é a substância AB. Então, observe, eu tenho A2, B2, no final eu tenho AB. Então, eu tenho aqui o quê? A alteração da composição da matéria. Eu tenho, nesse caso, duas substâncias diferentes que reagem entre si para formar uma nova substância, que no caso é a substância AB, tá? Então, uma reação química é qualquer mudança química, qualquer transformação química que altera a composição da matéria. A gente vai ter sempre uma ou mais substâncias que se combinam para gerar uma substância nova, ok? No caso aqui, então, a gente pode falar o seguinte: as reações químicas, elas envolvem o quê? Um rearranjo de átomos, né? Em que uma ou mais substâncias, como no caso aqui dessa reação nós temos duas, elas se transformam em novas substâncias, né? Então, observe aqui que nada mais do que acontece aqui é um rearranjo de átomo. Eu tenho uma substância A2, uma substância B2, e esses átomos ali eles são rearranjados, né, formando uma nova substância, que é a substância AB. Então, uma reação química ela envolve o quê? O rearranjo de átomos para formar novas substâncias, ok? Bom, mini aula de hoje nós falaremos basicamente sobre equações químicas, um dos assuntos muito importantes, tá? Toda reação química ela é representada graficamente por uma equação química. O que seria uma equação química, né? Então, imagine que eu tenho ali uma reação entre uma substância A, uma substância B, produzindo uma substância AB. De que forma que eu vou representar essa reação? De que forma que eu vou escrever essa reação? Para isso, eu vou ter que utilizar o que nós chamamos de equação química. Então, a equação química é a representação gráfica de uma reação química. Toda equação química ela vai ter o seguinte: eu vou precisar representar a fórmula, né, de todas as substâncias envolvidas, ok? E a equação química ela é sempre escrita numa única linha, tá? E eu tenho uma parte inicial, que é chamada de reagentes, eu tenho uma seta e eu tenho a parte final, a segunda parte, que são os produtos. Então, veja bem, toda equação química eu vou ter antes da setinha, todas as substâncias que estiverem antes da seta de reação são chamadas de reagentes. São aquelas substâncias iniciais. Toda reação ela começa com reagentes e terminam com produtos. Né? Numa reação química, então, tem o quê? A combinação, a reação entre esses reagentes para formar uma nova substância, que é o produto. Então, ó, tudo que vier antes da setinha, todas as substâncias que vierem antes da setinha, elas são o que nós chamamos de reagentes.
E todas as substâncias que vêm após a setinha compõem o que nós chamamos produtos. Então, numa reação química, eu tenho a combinação de reagentes para formar novas substâncias, que no caso são os produtos, ok? Então, toda equação química é representada numa linha única. Eu tenho uma seta ao meio, né? Essa seta é chamada de seta de reação. Tudo que vier antes da seta é reagente, tudo que vier depois é chamado produto, ok? Bom, vejamos aqui então como um exemplo, né? Que eu usei um exemplo hipotético de uma reação hipotética entre A e B formando a B. Vamos para um exemplo real, né? Vejamos como exemplo aqui a equação química que representa, tá? A reação de síntese da amônia. Tá aqui, ó, a amônia é o NH3, é um produto muito importante, é uma substância muito importante, é utilizada na fabricação de produtos de limpeza, de fertilizantes também, é uma substância de grande interesse industrial e econômico, tá? Então, a síntese da amônia, né, uma reação que envolve como reagentes os gases N2, que é o nitrogênio, e o hidrogênio gasoso, que é o H2, formando o produto de interesse aqui, que no caso é a amônia. Então, veja só, nessa reação de síntese da amônia, quem são os meus reagentes? Nitrogênio e gás hidrogênio. Quem são os meus produtos? Nesse caso, eu tenho um único produto, que é a amônia, que é exatamente o meu produto de interesse. Pessoal, toda reação química, para ela ser completa, para ela nos dar o máximo possível de informações, né, de forma correta, ela precisa estar balanceada. O que é isso? O que é balancear uma equação? Nós vamos ver isso na terceira mini aula aqui, tá, da sequência. Balancear uma equação nada mais é do que você colocar uns números aqui na frente de cada substância, que é o que nós chamamos de coeficiente estequiométrico, que eu vou falar no slide seguinte. Mas, basicamente, ó, essa reação aqui ela já se encontra balanceada. Balanceamento é a gente igualar a quantidade de átomos que eu tenho no reagente e no produto. Por exemplo, N2, eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui no reagente. Eu preciso ter 2 no produto, então eu coloco esse número 2 na frente. Olha, eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes. Ó, 3 vezes 2, 6 átomos. Logo, eu preciso ter 6 átomos no produto. Então, por isso eu coloquei esse 2 aqui na frente. Bom, uma equação química, então, ela representa graficamente, né, uma reação química. E de que forma que nós lemos isso aqui? Da seguinte forma, ó, nessa reação aqui, tá? Nós lemos ela da seguinte maneira. Eu tenho 1 mol, quando eu não tenho nada aqui na frente, significa que é 1, tá? Eu tenho 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2 para formar 2 mols de amônia, tá? Esse conceito de mol nós vamos ver mais à frente, mas agora, por hora, não preciso de vocês saberem, não precisa entenderem, né, ter a definição do que é mol, tá? Só se ligar aqui, ó, que eu leio da seguinte forma: 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 para formar 2 mols de amônia, de NH3, ok? Bom, vamos ver aqui então, ó, o que significa esses números que vêm aqui à frente, né? Conforme eu já adiantei para vocês, os números que vêm aqui antes da fórmula de cada substância, eles são chamados de coeficientes estequiométricos, tá? Os coeficientes estequiométricos, eles são utilizados para a gente balancear uma equação química. Eles indicam para a gente a proporção de cada substância nessa reação. Por exemplo, para essa reação aqui, eu tenho uma proporção de 1, né? Quando eu não tenho nada aqui, significa que o coeficiente é 1. Eu tenho a proporção de 1 mol de N2 para 3 mols de H2 para 2 mols de amônia. Então, veja bem, o coeficiente estequiométrico é o número que vem antes da fórmula de cada uma das substâncias, tá? E indica para a gente a proporção, a quantidade de mols que eu tenho ali para cada uma dessas substâncias que estão reagindo ali, ok? Cabe lembrar, como eu já disse aqui, ó, quando o coeficiente estequiométrico ele é igual a 1, nós não precisamos representar ele. Então, vocês viram ali uma equação química, viu que não tem nenhum número antes da substância? Das duas, uma. Ou a equação não está balanceada, ou então o coeficiente ali, na verdade, é 1, ok? Então, coeficiente 1 a gente não representa. Agora, qualquer número que for diferente de 1, nós precisamos representar. Então, entendido? Coeficiente estequiométrico. É um nome um pouquinho confuso, mas é muito simples de entender. É o número que vem aqui antes da fórmula de cada uma das substâncias na equação química, ok? Para a gente balancear uma equação química, a gente precisa basicamente de colocar esses números na frente de cada substância de forma que nós tenhamos o mesmo número de átomos no reagente e no produto, beleza? Bom, uma questão muito importante, tá? Que eu vou chamar a atenção de vocês, ó.
Não confunda, jamais confunda. É muito comum os alunos confundirem, mas não confundam coeficiente estequiométrico com índice, tá? São coisas diferentes. Veja bem, ambos são números, né? O coeficiente estequiométrico, como nós vimos, ele é o número que vem antes da fórmula da substância. Já o índice é um número que aparece dentro da fórmula de algumas substâncias. Por exemplo, no caso do CO2, que é o gás carbônico, esse número 2 aqui é o que nós chamamos de índice, né? Nesse caso aqui, esse índice 2, ele está indicando que na molécula de CO2, né, ela é composta por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, tá? Esse número 2 aqui, ele é diferente, por exemplo, desse número aqui, ó. O coeficiente estequiométrico, ele indica a proporção da substância na reação, enquanto o índice, que é esse número que vai vir sempre aqui rebaixadinho, né, subscrito, ele é um número que vai indicar a quantidade de um elemento ou grupo numa fórmula, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, AlOH3, esse número 3 aqui é o que? É o índice. Ele está me indicando que eu tenho esse grupo aqui, ó, OH, 3 vezes, que ele se repete 3 vezes nessa fórmula. Então, não confundam. Coeficiente estequiométrico vem antes da fórmula da substância. Índice vem abaixo de um dos elementos ou dos grupos, tá? Dentro da fórmula de uma substância, ok? Então, não confunda. Coeficiente vem na frente, índice vem sempre rebaixado, sempre subscrito, ok? Bom, como eu disse para vocês, para a gente ter uma equação química, a gente precisa, né, representar os reagentes, que é tudo que vem antes da setinha, os produtos, que é tudo que vem após a setinha. Nós precisamos balancear essa equação química, que é nada mais é do que colocar os coeficientes, né, mostrando ali a proporção de cada uma das formas. Mas um ponto muito importante também, para uma equação química estar completa e nos dar o máximo possível de informações, é a gente incrementar, a gente acrescentar algumas informações importantes, como é o caso, por exemplo, ó, do estado físico das substâncias envolvidas nas reações, né? E também das condições das reações. Para poder apresentar essas informações aqui, a gente utiliza de símbolos, tá? Por exemplo, uma substância reagindo ali no estado sólido, né, é representada pela letra S. Então, eu escrevo a substância e coloco aqui entre parênteses, né, embaixo aqui rebaixado, S. Significa que essa substância encontra-se em estado sólido. Agora, se a substância estiver no estado líquido, eu coloco entre parênteses L. Se a substância estiver no estado gasoso, eu coloco entre parênteses G. Se a substância estiver no estado de vapor, eu uso V. Tá? Se a substância estiver em meio aquoso, ou seja, ela estiver dissolvida em água, eu uso aqui, eu coloco entre parênteses aqui. Agora, alguns símbolos que indicam para a gente condições reacionais, ou seja, as condições em que aquela reação química ocorre. Por exemplo, nós temos aqui o símbolo delta, né, que é um triângulo, que ele indica para a gente aquecimento. Então, se eu tenho uma reação como essa daqui, ó, se eu coloco o símbolo delta aqui, o triângulo acima da seta de reação, significa que essa reação ela ocorre sob aquecimento. Para ela ocorrer, eu preciso aquecer, eu preciso esquentar o recipiente. Quando eu tenho uma setinha para cima, ela indica desprendimento de gás ou vapor. Então, por exemplo, uma reação como essa, que eu tenho a formação de um gás, né? Se esse sistema for um sistema aberto, o gás vai embora para o ambiente, né? O gás escapa. Então, eu represento essa substância, é comum a gente representar essa substância com uma setinha para cima, demonstrando que essa substância, né, que essa reação ocorreu com desprendimento de gás ou vapor. Agora, se eu tenho uma reação que forma precipitado, o que é isso? Uma reação que forma precipitado é uma reação que forma substâncias, né, que pelo menos um dos produtos, ele é insolúvel em água, ele é insolúvel no meio que eu estiver utilizando. Nesse caso, se houver a formação de precipitado, eu coloco a setinha para baixo. Por exemplo, ó, se eu tenho uma reação como essa daqui, ó, íons Ag+, reagindo com íons Cl-, tá? O AgCl ele é insolúvel em água. Então, é comum representar esse AgCl aqui do ladinho dele, eu colocar uma setinha para baixo, tá? Para mostrar que ele é uma substância que precipitou, que é uma reação que ocorreu com precipitação. Tá joia? Então, vamos interpretar essa equação química aqui. Veja só como que essa equação química aqui está completa. Primeiro, ela tem todas as substâncias, ela tem aqui a representação dos reagentes, dos produtos, ela tem aqui a informação do estado físico de cada uma das substâncias envolvidas, ela tem aqui a indicação das condições reacionais,
né? Nesse caso, está indicando para a gente que essa reação ocorre sob aquecimento e ela está balanceada. Então, olha que bacana, ó. Como é que eu leria essa equação química? Da seguinte forma, 2 mols de HGO reagem sob aquecimento, produzindo 2 mols de Hg sólido mais 1 mol de oxigênio gasoso. Prontinho. Tá vendo que equação completa? Eu tenho reagente, produto, tenho as condições reacionais, tenho a equação balanceada e tenho também aqui as informações do estado físico da substância. Então, sempre que a gente for escrever uma equação química, é muito importante a gente colocar todas as informações possíveis, né? Para poder facilitar no entendimento. Bom, vamos praticar então. Agora que a gente já sabe o que é uma equação química, a gente já sabe o que precisa ter uma equação química, eu acho que a gente já tem condições de fazer um exercíciozinho aqui para ver se vocês compreenderam bem o conceito de equação química, tá? Vamos praticar então, ó. Enunciado, né? Escreva a equação química completa que representa cada uma das reações químicas citadas no texto a seguir. Então, esse texto ele informa para a gente 3 reações. Eu tenho a primeira reação, que é a queima do enxofre sólido, que reage com oxigênio gasoso presente no ar, resultando na produção de gás dióxido de enxofre, SO2. Segunda reação, esse gás, o SO2, né, ele reage novamente com o oxigênio do ar, produzindo um outro gás que é o trióxido de enxofre, o SO3. E a terceira e última reação, nós temos aqui, né, o SO3 formado aqui na segunda reação, ele reage com água, né, da chuva e origina uma solução aquosa de ácido sulfúrico, que é H2SO4. Basicamente aqui, pessoal, esse texto está descrevendo para a gente as reações envolvidas na formação da chuva ácida, né, que é um fenômeno aí muito importante, costuma ser muito cobrado, né, nos exames vestibulares, né, e basicamente ele é formado, o que contribui bastante para esse efeito é a queima, né, de gasolina que contém algum teor de enxofre. E essas reações, elas vão ocorrendo, né? A primeira, segunda, terceira, até resultar no ácido sulfúrico, né? Que cai na chuva e que, por isso, recebe o nome de chuva ácida, tá? Então, vamos resolver aqui cada uma dessas equações. Primeira reação, ó, da queima do enxofre sólido. Então, aqui, quem é o meu reagente? Enxofre. Vou indicar o estado físico dele. Se é sólido, eu coloco um S aqui. Reagindo com quem? Oxigênio gasoso. Tá ali, O2. Tá? Se é gasoso, eu coloco aqui o Gzinho. Ó, meus reagentes, enxofre sólido, oxigênio gasoso. Eu tenho a seta, né, da reação química, da equação química, produzindo o meu produto. Quem é o meu produto? O SO2. Ó, e ele está me dizendo aqui que o SO2 ele é um gás. Então, aqui eu coloco entre parênteses gasoso. Não me diz que precisa de aquecimento, não me diz nenhuma outra condição reacional, então essa equação está completa. Ó. Eu tenho os reagentes, tenho os produtos, né? Tem o estado físico aqui de cada um das substâncias envolvidas e ela já está balanceada. Veja bem, eu tenho um enxofre aqui no reagente, tenho um enxofre no produto, eu tenho 2 oxigênios aqui no reagente e tenho 2 oxigênios no produto. Então, essa equação está devidamente balanceada. Então, a equação da primeira reação já está pronta. Vamos fazer da segunda reação. Ó, na segunda reação, ele diz que o gás formado na equação 1, que no caso é o SO2, né, e ele é gasoso, ele reage, deixa eu tirar aqui, ele reage com oxigênio novamente, O2 gasoso, produzindo aqui um único produto, que é um gás também, que é o SO3, que é o trióxido de enxofre gasoso. Então, veja bem, eu tenho aqui os meus reagentes SO2 e O2, formando um único produto, que é o SO3, ó, todos eles no estado gasoso. Né? Não tem aqui, não preciso informar, porque no exercício não me diz se tem aquecimento, né? Se tem desprendimento de gás ou não. Então, não preciso informar aqui. Nesse caso, essa equação não está balanceada. Veja bem, eu tenho um átomo de enxofre no reagente e um no produto. Ok. Mas oxigênio eu tenho 4 daqui no reagente, ó, 2 aqui, 4, e 3 no produto. Uma forma que eu poderia utilizar, que eu vou utilizar aqui para poder balancear essa equação, eu vou colocar um meio aqui na frente, tá? O coeficiente estequiométrico que eu vou usar ele como meio, mas agora não vem ao caso, tá? É só para balancear mesmo. Então, veja bem, eu tenho 2 oxigênio aqui, mais meio vezes 2 dá 1, então 2 mais 1, 3. Eu tenho 3 de cá. Então, a equação devidamente balanceada. Vamos para a terceira e última reação, tá? Terceira e última reação, o SO3 que for formado na equação 2, né, gasoso,
ele reage com a água da chuva, então H2O, nesse caso a água líquida, tá? Para produzir o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Veja bem, se o ácido sulfúrico está dissolvido em água, ele está misturado em água, né, que fala uma solução aquosa, então aqui o estado físico dele é aquoso, significa que ele está dissolvido em água. Bom, tem aqui reagentes, tem aqui os produtos, tem aqui o estado físico de cada uma das substâncias envolvidas. Resta eu conferir se a equação está balanceada. Vamos lá. Um enxofre no reagente e um no produto. Ok. 2 oxigênios no reagente, 2 nos produtos. Ok. 3 mais 1, 4 oxigênios nos reagentes, 4 nos produtos. Fechei, equação balanceada. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês nesse assunto sobre reações químicas. Nós falamos mais especificamente sobre equações químicas. Nós vamos utilizar bastante, tá? Equações químicas em exercícios, em atividades, em provas também, tá? Para vocês ir treinando essa questão de como representar, de como escrever uma equação química, né? Para representar uma reação química, ok? Vou ficando por aqui então. Até a próxima aula. Tchau, tchau.